Boa noite, boa noite. Nós aqui novamente na nossa live semanal. Daqui a pouquinho nossa convidada vai chegar. Eu sempre trago um convidado pra gente, vamos dizer assim, usar e abusar um pouquinho, né? Porque afinal de contas tem muita gente boa aí pra gente poder conversar e trazer informações interessantes pra você, querida primeirona. Já é Maria Luísa, cadê essa mãe? Tô brincando. Gratidão a todo mundo que vai entrar, todo mundo que está entrando. Então, como eu estava falando, vamos falar hoje. Acho que eu vou abaixar um pouquinho o som. Maria Luísa, o som tá alto? Fala pra mim. Você que entrou aí agora. Você consegue escutar a música? Tá alta? Tá incomodando? Vamos aguardar aqui que tem um delay. Enquanto o Instagram entrega... Nossa, gata, tá ótimo. Mas não, eu tô falando porque tem uma musiquinha no fundo e às vezes não escuta muito, né? Tá ótimo. A música não. A nossa convidada já tá aqui, eu já vou chamá-la. A música não está alta, tá tranquilo, né? Ah, eu gosto de colocar uma musiquinha no fundo. Que aí a gente já começa com ela. Enquanto isso, o Instagram entrega pro pessoal. Hoje tem bastante live com você. E amada! Olá! Olá! Boa noite, amiga. Tudo Boa bem? noite. Peraí, eu falei que vocês não estão ouvindo, mas eu acho que a música tá um pouquinho alta. Peraí, que eu vou abaixar. Peraí, segura. Eu adoro Melim, adoro Melim. Gente, cadê o povo? Hoje o povo não entrar, não? Cadê a galera? Cadê a Vai, galera? vamos. Raquel! Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos colocar esse pelo povo aí. Olá! Ah, Peraí, essa música não tá muito boa, não, meu bem. tá não? Ah, Nossa, tá tá dando, super alto. eu acho. É mesmo? Eu É, desliguei não. até o ar aqui. Aumentei um pouco. Melhorou? Tá ótimo. Vou aumentar o meu também, peraí. Nossa, tá Aí, até estridente aqui no meu ouvido, mas tá tudo bem, tá tudo em casa. Eu tava comentando que eu joia. tenho o hábito de trazer, né, na minha live semanal, geralmente é terça-feira, né, mas hoje, excepcionalmente, vamos fazer na quarta-feira pra gente poder receber você, né, Amanda? Então, eu gosto Claro. sempre de trazer pessoas diferentes pra gente conversar e bater um papo, porque vai ficar lá no IGTV depois, muita gente entra aqui agora e depois fica no IGTV. E aí no IGTV as pessoas têm possibilidade de assistir no momento que elas acharem melhor, né? Até mesmo, na minha opinião, no final da conta serve como documento. Então, como que vai funcionar muito aqui hoje? Só para a Diana não tem muito hábito de fazer live, então vamos trabalhar. Eu não tenho muito hábito, mas eu tenho boa vontade, viu, Darlene? Não, o que eu estou falando, que você faz igual bloco na chuva, é que você tipo assim, vai estar na cozinha da sua casa, normal. Eu estou muito bem, a gente tem intimidade, vai ser uma conversa muito agradável, que eu vou poder tentar ajudar as pessoas através da minha experiência, né? E isso Foi para mim, assim, vastíssima, né? é maravilhoso, né? Para as pessoas que vierem assistir depois, isso pode ser uma fonte de conhecimento, né? Então, Exato, exato. estou disponível aí. O que você quiser Maravilha, saber, e se maravilha. eu Eu gosto conseguir responder, eu vou te ajudar. de Fazer ter sim. dúvida fácil para você. O que acontece? Como eu já comentei, eu tenho trazido pessoas, especialmente dentro dessa área da atividade física, para a gente conversar e bater um papo não só sobre as questões do emagrecimento, mas também sobre esse período que a gente está vivendo agora. Porque tem, assim, por mais que a gente sempre bata muito na tecla da relevância da atividade física para a vida, para a saúde e tudo mais, as pessoas têm ainda muito medo de voltar para as atividades físicas. A Diana vai contextualizar para a gente daqui a pouquinho. Na piscina é um pouco diferente, porque tem, assim, a segurança acaba sendo maior ainda. E olha que a gente já conversou aqui que a segurança na academia, ela desde que tenha, que cumpra todos os protocolos, né, Diana? Ela tem, o nível de segurança realmente é muito elevado. Então, eu tenho uma série de perguntas aqui para minha querida, mas primeiro vamos nos apresentar, né? Porque vai entrar depois também, vou ver pessoas que
não são do meu Insta, nem do seu, né? Então, acho importante, sim, a gente se apresentar. Eu sou a Darlene Ferreira, eu sou de raiz profissional de educação física, como a Di, e sou mentora em emagrecimento e bem-estar. Então, neste momento, nessa fase da minha vida, meu objetivo principal realmente é mostrar a relevância da atividade física, como eu falei, não só para o emagrecimento, mas para a vida. Eu acho que, sinceramente, Diana, eu acho que a gente nunca teve um momento tão importante, assim, que a atividade física venha com tanto peso, né? Para de verdade contribuir para a sociedade no geral, né? Se apresente aí, querido. Então, eu concordo plenamente com você, Darlene, porque eu vejo isso assim diariamente no meu trabalho, pessoas que estão chegando para mim, tem pessoas que faziam comigo há uns 4 anos atrás, e logo que entrou a primeiro lockdown, né, no início da pandemia, essas pessoas se fecharam em casa e depois, agora, depois de 1 ano e tanto, elas estão saindo. E isso realmente é assustador, o estado que elas saíram, sabe? Não, isso é muito sério. Mas se apresente primeiro, antes da gente entrar no Então, conteúdo. meu nome é Diana Primo, eu trabalho sou formada em Educação Física pela UFMG, sou pós-graduada pela Veiga de Almeida em musculação e especializada em área aquática e principalmente em Deep Water, que é a hidroginástica em água profunda, que eu peguei essa como se fosse uma franquia, né? É um curso que eu morei nos Estados Unidos e lá eu tive essa oportunidade de aprender essa técnica do Deep Water, que começou lá. E quando eu vim para o Brasil, eu implantei aqui na minha cidade, que é Belo Horizonte, e sou a pioneira aqui na minha cidade. E estou há 26 anos trabalhando nessa área. Graças a Deus, assim, é uma atividade maravilhosa que tem já muitos adeptos e muitas pessoas ajudadas com essa modalidade. E também temos respeito, né, da classe médica nessa modalidade, principalmente, não só da hidroginástica, mas com o Deep Water, né? Então é isso. A gente fez a Veiga de Almeida junto? Eu fiz uma pós, né? Uma Eu pós fiz pós na Veiga também. Eu estava grávida da Luísa. Foi em 2005. Ah, não, meu foi. Ah, nem lembro. Eu não lembro. 2004 a 2005. Não lembro, a Bárbara já tem muito tempo, meu Deus. Como o tempo passa. Realmente o tempo passa muito rápido. Então, primeira coisa que eu quero saber, na realidade, o que acontece? Como eu falei, a gente está passando por um período realmente, eu até mencionei isso num grupo que eu participo hoje cedo, que talvez é um dos períodos mais críticos, né? Talvez da história da humanidade. Realmente as pessoas têm medo, as pessoas estão cheias de dúvidas, porque eu vou dizer que talvez a mídia mais desinforma do que informa, no final das contas. Nós tivemos situações muito extremas, né, de, assim, policiais, agentes públicos, no afã de cumprir a lei, ter comportamentos, assim, completamente insanos e tirando as pessoas da atividade física na rua, mesmo sozinha. Então, realmente é um período complicado, porque as pessoas estão, como eu falei, mais desinformadas do que tudo. Então, as pessoas têm medo mesmo de voltar para a atividade física, mas a gente sabe, né? Você até relatou comigo que na piscina isso acaba tendo um risco menor, né? Eu quero falar hoje também, daqui a pouquinho, sobre os benefícios dessas atividades todas que você dirige lá na piscina, né? Tem várias, mas primeiro eu queria tratar desse ponto da questão da segurança, porque piscina, água, as pessoas pensam assim, nossa, mas a contaminação acaba sendo mais rápida, afinal de contas, até proibir o chuveiro nas academias, não tem um negócio assim? Como é que é a questão da segurança, Então, Diana? para falar sobre a segurança, eu tenho que voltar lá no primeiro lockdown na minha cidade, que é Belo Horizonte. Então, quando aconteceu a pandemia, né, foi em março de 2020, não foi isso? Foi mais 15 de março. 15 de março. Ninguém sabia do que se tratava, só se tinha um modelo internacional, né, para começar a se proteger
contra o Covid-19. Então, nosso prefeito seguiu também, como outras cidades do mundo e no Brasil, resolveu interromper as atividades. E depois disso, nós ficamos 6 meses sem reabrir. Por quê? Porque os clubes ficaram em último lugar, como você falou mesmo, né? Não se tinham pesquisas na área do Covid e ninguém tinha conhecimento se a atividade física seria uma coisa segura para as pessoas fazerem. Por mais que os profissionais de educação física já estavam acostumados, né, dentro da fisiologia, dessa parte de imunidade, sabendo que era importante, já tem trabalhos antigos de muitos anos atrás, falando como que a imunidade melhora, né, através da prática de exercícios, isso não tinha chegado ainda às autoridades, né? Então, por quê? Porque o Covid era uma coisa muito nova e as pessoas estavam com medo. Primeira coisa era o medo. E os prefeitos, querendo acertar, resolveram fechar. Então, depois de 6 meses, nós voltamos daquele jeito. Os clubes, as academias já tinham voltado, mas os clubes ficaram por último. E muita gente desempregada, e muita gente em situações assim, Os clubes voltaram em outubro. Nós voltamos, em outubro. Voltamos em outubro. As academias voltaram em setembro. As academias voltaram em setembro e a gente voltou em outubro. 6 e para meses. voltar, o que a gente fez? Nós adotamos, eu fiz, né, no meu caso, da minha escola, eu fiz um consenso entre as normas da prefeitura, liberadas pelo nosso prefeito, e também com as normas do CONFEF. Então, eu uni as duas coisas e separei os protocolos de proteção. Vale lembrar o público que vai assistir isso depois que a nossa atividade é ao ar livre. Isso é mesmo. é muito positivo para todos nós, porque a gente já sabia que ao ar livre a gente tinha menor contaminação, apesar das controvérsias. Então, o que aconteceu? O que nós pedimos? Vou dar um geral assim rapidinho. O que a gente pediu foi que tudo assim foi perfeitamente alinhado, o clube todo limpo, higienizado. A entrada do clube a gente tinha um questionário que a pessoa, todo mundo tinha que responder esse questionário. Falava sobre os sintomas, se estava sentindo sintomas, se tinha ido ao médico, uma série de perguntas para fazer uma triagem desses alunos. Antes mesmo de começar as aulas, eu mandei as regras para todos os alunos, né, falando sobre a necessidade de relatar se tiveram o Covid-19, se quem teve a doença, quem pegou o vírus, que deveriam trazer um atestado médico para o retorno à atividade física, que era uma coisa muito importante para mim, por causa de quê? Por causa dos sintomas que as pessoas apresentavam pós-Covid. Então, a gente tinha que ter o aval primeiro do médico, né, passando por exames específicos para saber se as pessoas estavam realmente seguras para retornar, né, à atividade física. Então, a gente exigiu isso. E isso foi muito bom, porque as pessoas se sentiram muito, muito seguras, sabendo que eu estava atenta para essa questão. Então, outras coisas que a gente abordou assim, né, nessa carta foi sobre os protocolos da prefeitura, né, de higienização, de usar o chinelo na borda da piscina, de colocar os pertences, cada um em uma mesa separada, nunca perdurar junto os pertences, usar kits de higiene pessoais, não usar nada do outro, não encostar, não abraçar, coisas desse tipo que a gente nem sabia como fazia. No entanto, houveram coisas meio excessivas que hoje a gente não faz. Por exemplo, usar gel antes de pegar no corrimão para descer na piscina e depois para usar máscara do lado de fora, em volta da piscina. Isso a gente não adota mais, até porque nós já tivemos experiência, esse é o terceiro lockdown, que a gente está voltando, e nesse terceiro lockdown não foi um afrouxamento da segurança na piscina, mas por experiência
nós já estávamos familiarizados com aqueles protocolos todos. Então, Aí o que dava de acontecia? distanciamento, né? Aí não precisava da máscara lá de Exatamente. fora. Exatamente. Mas nos banheiros, inclusive vários alunos optavam por não tomar banho, nem fazer xixi. Eles não iam nem no banheiro para nada. Aí a gente Lembrando sugeria qual que é o risco de usaram, passar por alguém, né? e alguns usavam até os nossos chuveiros externos, né, para isso, né? Então água só com a garrafinha, essas coisas. E num primeiro Falar em momento, água, falar em garrafinha. Darlene, a gente, eu não queria assim criar um ambiente ditatorial na piscina. O meu maior medo era de colocar em evidência a doença e não o bem-estar. Então, eu sempre Ótimo. me preocupei em trazer um ambiente favorável, alegre, saudável. Inclusive, o papo de Covid-19 era proibido nas aulas. A gente falava sobre saúde. Em momentos, alguns momentos, a gente meio que discutia sobre o assunto, mas logo a gente mudava de assunto. E desse protocolo, o que chamava atenção é o seguinte, do distanciamento. Tá? Por quê? Porque a gente tinha já pesquisas que falavam, depois desses 6 meses, que ao ar livre o vírus não era capaz de ser tão, né, é, tão efetivo na contaminação. E mesmo algumas pessoas que faziam caminhadas em praças usavam o distanciamento e faziam suas caminhadas, né? Havia controvérsia. Por exemplo, o nosso prefeito, que mandou fechar todas as praças com aramados, né? Olha, Com... Diana, aqui, a Lagoa Seca, o pessoal não podia fazer caminhada sozinho, então foi proibido, né? Mas, assim, hoje já sabe que realmente a contaminação é bem o que você falou mesmo. Nos ambientes externos é praticamente nula. É praticamente Não, é praticamente então, nula, né? Isso a ciência sim, fala, né? Mas como você sim. disse, né? Às vezes não É, chega lá no prefeito, né? é. Assim, havia algumas pesquisas, nenhuma muito convincente, né, que Uhum. falavam por causa das gotículas do ar, as gotículas do ar que saíam da pessoa, né, que poderiam bater na pessoa. Mas se você pensar que há muita controvérsia em tudo, porque pode bater no olho, mas não pode bater na boca, né? Como é que é isso? E as pessoas que estavam pegando não eram todo mundo que estava pegando. E mesmo as pessoas que estavam pegando, e tinha uma faixa etária muito elevada, mas que a gente sabe que tinham fatores de risco para síndromes metabólicas, né? Que Uhum. são doenças, por exemplo, se eu pegar aqui, até notei aqui os índices atuais, né, de Minas Gerais, por exemplo, os campeões são cardiopatias, Obesidade. diabetes, obesidade vem em terceiro lugar, doenças pulmonares, renais, né? Então, são todos fatores de risco, né, de doenças metabólicas ou provenientes da obesidade e dos maus hábitos alimentares e maus hábitos de vida, né? Então, aí, eu, assim, lendo essas pesquisas, nós chegamos à conclusão que 2 metros dentro da piscina, de acordo com o protocolo do Calil, inclusive, Sim. 2 metros quadrados na piscina. Eu punha 30 pessoas na piscina, Darlene. Mais E ou menos. agora? No verão. No verão. Agora são 12 pessoas que eu coloco no meu espaço. Ui! Nossa. E mesmo assim, as pessoas ainda se sentem aquele medinho. Não vou te enganar. A gente vê um pouco o receio delas de elas evitam, elas fazem a aula com muita propriedade, mas elas estão sempre atentas se não estão respirando perto do outro ou muito próximo. Elas dão sempre essa margem de 1,5 m, 2 entre um e outro. Beleza. Então a gente usa esses protocolos. A gente usa. Ligou meu alarme. A gente usa esses protocolos de proteção dentro dos vestiários.
as máscaras são obrigatórias até entrar na cabine do chuveiro. Então, assim, no hall, né, do banheiro, que nosso banheiro é muito grande lá no clube, e a gente tem as cabines e as pessoas usam a máscara ali, o que é pedido é isso, tá? Que Sim. use a máscara naquele espaço. Entrou nas cabines, pode tirar. Aqui Imagina ninguém tomar banho de máscara. é Gente, muito. o É. pessoal... Jesus, assim, da luz. Não, eu não acho tão complicado, não, porque, assim, o pessoal está numa insanidade. É lógico que a doença é muito grave mesmo, a gente sabe disso, né? As pessoas estão com medo, mas, como eu falei, a mídia mais desinforma do que informa, colocando pavor em todo mundo, porque as Então, pessoas Naya, chegam... Oi? não, pode continuar a falar. Não, e as pessoas, assim, isso aí que a gente brincou agora, com certeza já deve ter acontecido. Ou então entrar na piscina, Então, entrar no na piscina de primeiro, isso que eu queria máscara. te falar, isso que eu queria frisar para você. Tem aquele... No primeiro lockdown, as pessoas não sabiam muita coisa. Então, eu deixei, para não ser muito ditadora, eu falei, gente, a máscara é opcional. Então, alguns foram com a Shield, a Face Shield, Essa alguns daqui tudo bem. isso, e alguns usaram também máscara, mas a maioria, a grande maioria não usou nada, nada. Inclusive as pessoas que chegaram do Covid, para você ver. Então, isso foi assim, foi dando para cada uma daquelas pessoas que nos procuravam, dando um certo Segurança. equilíbrio, um equilíbrio mental até, sabe? Uma coragem, uma confiança no exercício físico, na sua própria imunidade e no que elas estavam com um propósito para si mesmas. E a maioria delas falava assim: eu prefiro morrer aqui do que morrer em casa. Uau! Algumas delas falavam isso. Por quê? Porque o estado, Darlene, que as pessoas chegavam lá era assim de uma baixa emocional enorme, o medo de tocar no outro, de conversar com o outro, sabe? Assim, de olheiras, com condicionamento baixíssimo. Você está adiantando já uma pergunta que eu ia fazer. Esse é um dos pontos Então, mais já tô... importantes mesmo, Diana. então, Não, perfeito, porque assim, veja bem, a gente até chegou a mencionar algo sobre isso antes, porque o que acontece? O público que mais tem necessidade, aliás, todos nós, né, gente? Todos nós temos que fazer atividade física. Eu sempre falo que quem não precisa fazer atividade física é aquela pessoa que está no leito de morte, somente. Né? O resto tudo é de alguma forma, em menor ou maior intensidade. Ontem eu estava vendo eu vi um vídeo de uma pessoa que se recuperou, está se recuperando de câncer. E ela estava assim, extremamente debilitada lá na cama e estava lá com um bebezinho. Então, assim, o exercício físico, ele entra de verdade para trazer vida, né? Eu até mencionei isso hoje para uma pessoa. Então, é muito importante ter essa noção. Só que a grande questão é que tem um grupo que a medicação, que a atividade física entra como medicação. Olha, os idosos, os diabéticos, os obesos, né, os cardíacos, os hipertensos. E com certeza, olha o que a Diana falou, são as pessoas que mais tiveram medo, porque, gente, foi colocado o terror mesmo, e a gente não vai negar. Realmente, claro, a gente sabe que são as pessoas que foram mais acometidas e são mais acometidas. Agora, depois de um ano e meio quase, a gente já sabe realmente que raramente pessoas abaixo de 30 anos têm complicações. Gente, eu tô falando raramente. Só que assim, é lógico que uma pessoa ou outra vai conhecer. Eu conheço uma pessoa, eu conheço, não. Raramente, mas sempre, tá? Então, assim, mas a maioria realmente são pessoas mais idosas, as pessoas que têm morbidades associadas, né? E aí essas pessoas, elas que ficaram com pavor em casa, porque os queridos delas, às vezes os filhos, às vezes marido e mulher, não queria deixar, né? Que ela saísse de casa na fã de proteger. Só isso que... foi muito natural, porque as pessoas elas ficaram com medo mesmo, e até por causa da Pavor, né? Não foi medo, foi a, pavor. a proibição de algumas prefeituras, até multando pessoas que estavam na rua ou de máscara, sem máscara. Então, isso tornou assim um medo dentro das pessoas. E elas É. começaram a esquecer que elas têm uma coisa muito importante que nós estamos vivos até hoje por causa disso, por causa da nossa imunidade.
Nós todos temos nossa imunidade, nós nascemos com ela, né? Então, assim, o que que acontece? Quando as pessoas foram para a hidroginástica e os médicos deixaram, por quê? Porque em 2019, Darlene, de acordo, eu fiz um levantamento na pandemia, Hum, 65% dos meus alunos eram idosos. uau, 65%. E 60% eram obesos. E também apresentava algum fator de risco para doenças metabólicas. Então, isso realmente vem de encontro com os números dos óbitos que vieram, né? Por quê? sim. Porque essas pessoas que nos procuram, elas já tinham imunidade baixa, já tinham obesidade, já tinham questões que facilitaram contrair o vírus. E quando elas ficavam em casa, elas tinham ainda um agravante, que era a falta do exercício físico, a Sim, falta do exatamente. fortalecimento dos membros inferiores para evitar trombose, falta de queima de carboidrato, por falta de exercício, a diabetes ia lá no pico, né? A pressão arterial, comiam mais do que deviam, né? A obesidade aumentava, ficavam muito deitados e sentados, estimulando mais ainda esse quadro. Aí começou a agravar um quadro depressivo, ansioso, né? Por falta de exercício. Então, esse grupo chegou assim para mim, depois desses Imagina, 6 meses, gente. obesos, tipo assim, 2 a 3 quilos a mais do que a gente tinha em contato com eles seis E a meses massa antes, muscular? Perdas imensas, imagino. descontrole da pressão arterial, a diabetes lá em cima, nas grimpas, e as pessoas com medo, ansiosas, com falta de ar, Uhum. né? Depressivas que nem conversavam. E ao longo dos meses que foram se passando, principalmente do primeiro mês, eu posso dizer, após essa fase de exercício aquático, você devia filmar antes e o depois. As pessoas Que legal. conversando com as outras, emagrecendo, mais felizes, respeitando, lógico, as regras de Sim, proteção, né? E os protocolos, mas assim, conseguiram assim driblar bastante e falar, vou falar com a fulana que ela tem que voltar, que não dá para ficar em casa. Aí tiveram pessoas também que voltaram, mas ficaram com medo por causa das mídias e pararam, entendeu? Pessoas que precisavam muito, 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 muito. Mas a gente respeita a individualidade de cada um, né? A vontade de cada um. Eu acho que cada um tem o seu limite individual e a gente respeita isso. Então, assim, aí quando estava começando a aprumar, saindo daquele quadro é de novo. neurológico, eu tenho muitos alunos indicados por coluna, joelho e quadril e Uhum. ombro. Essas pessoas morrendo de dor, assim, com muita dor. Eu fiz um, um questionário para saber, entrevistar as pessoas, aquele questionário do YouTube que a gente monta, do, ai, do Google, que a gente faz as perguntas, coisinhas simples. E eu coloquei questões para o pessoal marcar sim ou marcar respostas, e fiz um quadro comparativo para ver o estado em que elas estavam para voltar depois de 6 meses. E foi, assim, unânime a necessidade de Assustador. voltar. Então, também eu criei um ambiente também favorável, equilibrado. O clube também deu todo o respaldo, todo o equilíbrio de higienização, de recepção desses clientes, tanto na mídia quanto lá dentro do clube. Isso foi importantíssimo. E a gente conseguiu driblar essa fase. Quando estava indo muito bem, o senhor Calil, nosso prefeito amado, resolveu fechar novamente, né? Quando chegou janeiro, ele resolveu fechar. E fechou por um mês, depois nós voltamos novamente. E aí, mais um mês ou dois, não sei, a gente fechou Quase novamente. dois. E agora a gente voltou a terceira vez. Os mesmos que retornaram para a gente voltaram imediatamente após.
Até porque a gente tinha deixado um crédito e eles se sentiram também na, é, sentiram à vontade para À voltar, né? vontade. Então, isso que E você isso falou, também Diana, estimulou. porque assim, tem muita gente voltando agora, né? Acho que seria interessante, de repente, fazer algum tipo de. Eu não sei o que vocês poderiam fazer em termos de filmagem mesmo, para comparar depois, você sabe por quê? As pessoas realmente, as pessoas sabem da relevância da atividade física, mas quando você vê, imagina um idoso que estava limitado e tendo vida novamente, claro que isso salta aos olhos, né? Eu acho que isso Exatamente. seria fantástico. Isso, eu acho Nós temos a grande maioria de meia-idade idosos na hidroginástica. Nós estamos com quase todas as turmas cheias lá. É um olha que convite, maravilha. né? A piscina é ao ar livre e nós temos assim o sol a nosso favor, né? Que além de as pessoas tomam sol na parte da manhã, à tarde tem um horário só que bate sol. Mas assim, as pessoas estão muito à vontade fazendo hidroginástica. Os efeitos são assim visíveis de emagrecimento, de bem-estar, bem-humoradas, alegres, felizes, vou embora. Até amanhã, a gente volta. Tchau. Sabe? Assim, muito bem mesmo, Darlene. Não é puxando a lata da minha sardinha. Aliás, acho que Não, mas a gente sabe dos benefícios da atividade física, né? E assim, tem 1000 atividades físicas, o importante realmente é a pessoa escolher a que ela vai se sentir mais confortável. A piscina realmente tem essa vantagem, é o sol, é o próprio cloro da água que já exato. neutraliza, né? Agora, a grande É, questão que tem que se observar, que é muito importante, veja bem, a pessoa, ela fica em casa, como a Diana falou, fica deprimida, fica ansiosa, come, fica igual a reta de escavadeira comendo, né? Perde muita massa muscular e quando volta, é natural ter esse medo e tudo mais. Por isso que é tão importante estar com um profissional habilitado, com um profissional capacitado, porque, sabe, a gente trabalha, né? Eu já mencionei aqui, só frisando, eu também presto serviço, eu tenho uma empresa que presta serviço em avaliações físicas, a gente fez várias lives, eu fiz várias lives com várias academias, a gente vai fazer outras ainda. E o que, infelizmente, ainda as pessoas perguntam assim: nossa, mas eu já fiz a avaliação antes, eu preciso fazer agora? Gente, veja bem, o que aconteceu, olha o que a Diana passou aqui agora. O que aconteceu nesse período, assim, é, é extremo, é em todos os sentidos, não é só físico, é emocional também. E, na realidade, o emocional acaba tendo um peso muito maior, porque quando você está muito ansioso, quando você tem picos repetidos de estresse, de ansiedade, você aumenta a produção de um hormônio, o hormônio do estresse, que é o cortisol, que ele tem efeitos devastadores quando é eliminado de maneira excessiva. E não tenha dúvidas que aconteceu muito isso agora. Então, perde-se massa muscular, ganha-se gordura, perde-se saúde. Então, por isso que é muito importante ter esse cuidado de estar com um profissional habilitado, com essa preocupação, com muita experiência, porque não é simplesmente voltar, gente. Eu fiquei um tempo sem atividade física, fiquei um ano em lockdown, perdi tudo e ganhei mais tudo, e aí simplesmente eu volto, não é assim. Então, é muito importante realmente ter a orientação, porque essa doença está cheia de dúvidas, né? A é, gente já falou sobre isso aqui. é Uma o coisa que eu totalmente falo. muito nova, né? Então, é muito importante realmente ter esse cuidado, né? De estar com um profissional como você, né, Diana? Eu queria, assim, frisar, Darlene, que as pessoas não imaginam o quanto o exercício físico é importantíssimo para a imunidade delas. Total. Os exercícios, principalmente aquáticos, né? Eles liberam uma produção muito, muito grande de linfócitos. Eles fazem produzir muitos linfócitos que são leucócitos, que fazem a produção e a defesa do nosso organismo. Então, é na atividade física que você consegue melhorar esses índices. Isso. Agora, você pode aumentar com a atividade física ou pode diminuir esses leucócitos. Uhum. Então, o que, que a ciência ela indica? Quando você está sedentário, a gente indica o seguinte, que as pessoas comecem de leve a moderado os exercícios para que esses leucócitos possam ser produzidos com mais eficácia.
Se você começar já com exercício extenuante, com exercícios extremamente intensos, você pode fazer baixar esses leucócitos. Agora, pesquisas relatam que pessoas que já estão acostumadas aos exercícios, não pararam os exercícios, que estão acostumadas com atividades extremas, né, de extrema intensidade, os leucócitos se equilibram e fazem aumentar mais ainda. Então, o que a gente pede? Para as pessoas que estão fazendo atividade física, mesmo na água, elas que estão começando agora, elas comecem de leve a moderado e com o tempo vá aumentando essa intensidade para que haja maior defesa no seu próprio organismo. Sim. Então, assim, é importante lembrar isso, que o exercício ele não vai só combater os fatores de risco para doenças que estão hoje nos índices do top de mortes pelo Covid. Ele vai melhorar a sua saúde como um todo, o seu humor, vai aumentar a dopamina, né, serotonina, hormônios do prazer, hormônios que vão melhorar o seu equilíbrio, inclusive dos Em todo leucócitos, sentido. né? Estou vomitando aqui. Agora, tem um ditado que fala que a diferença do veneno para o antídoto, do veneno para o remédio, vamos dizer assim, é a dosagem, que é bem exatamente o que você falou, né? Agora, eu queria que você comentasse um pouquinho, Diana, porque assim, você teve casos, porque assim, a atividade física, então, ajuda, resumindo essa parte aqui para a gente entrar nessa outra, a atividade física ajuda a prevenir, a gente sempre fala que a atividade física é uma polipílula, né? Ela entra como vacina e ela entra como remédio, né? Uma vez que você já teve o problema. Então, é em todo sentido, só que depende dessa intensidade, por isso que é importante realmente estar com um profissional habilitado. Agora, a pessoa teve Covid, ela teve todos os problemas, e a gente sabe que tem mais de 200 alterações já catalogadas, alterações pós-Covid, né? É o que eles chamam de síndrome pós-Covid. Você falou para mim que você já pegou vários alunos que tiveram Covid, e olha isso, são idosos, né? A maioria idosos. O que você tem observado mais e que tipo de resposta a atividade física tem tido exatamente nessas pessoas? Conta Então, algum caso aí pra gente. Darlene, eu vou falar da minha própria experiência, porque eu tive lá declarados, né? Porque tem alunos que tiveram e não falam, com medo da Eu com gente medo, né? fazer bullying, né? Mas, Bullying. não, e os outros não quererem fazer exercício do lado deles, né? Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Tá vendo? A gente sabe que passando o período de incubação, passando o período que a 14 pessoa dias. em torno de 14 dias, estão falando em 10, mas estendem até 14 dias, para evitar que as pessoas peguem o Covid em outras pessoas, né? Então, assim, de uma maneira mais segura, 14 dias. E o que a gente viu lá? As pessoas que passaram por isso, eu tive 2 pessoas que ficaram internadas na UTI. Uhum. Pessoas que acharam que ia morrer com o Covid. Isso E tiveram a coragem, e depois que passa com uma doença dessa, a pessoa vê que a vida ela é muito importante. Né? A saúde é muito importante. Estar bem, respirar é muito importante. Então, qual que é o primeiro passo delas? Quem teve o Covid? Passa pelo médico para avaliação. O médico vai rastrear através de exames, como exames de sangue, por exemplo, que vai olhar a imunidade da pessoa, se ela está com balanceamento de leucócitos, né, de todos o plasma sanguíneo equilibrado, se ela está com alguma lesão do Covid, do pós-Covid. Então, tiveram diversas lesões, né? As pessoas que estão saindo de UTIs, e saindo de internações, Errado, né? elas estão vindo com diversos sintomas, né? Com falta de ar,
fraqueza muscular, doenças neurológicas, traumatismos, né? Estão vindo também com trombose de membros inferiores, Uhum. né? Lesões cardiovasculares. Então, Essa assim, se não dependendo, é cardiovascular. dependendo, dependendo do seu sintoma, o médico vai pedir exames e vai ver se você está apto à volta da atividade física. Se você vai fazer com fisioterapeuta ou você vai fazer com um professor de educação física. Se ele liberar, ele te dá o atestado e você procura. Então, o primeiro passo para voltar à atividade física após o Covid, seja o Covid não assintomático, né? Sendo o portador de Covid que foi para a UTI, qualquer nível que você tenha tido Covid, né, com sintoma ou sem sintoma, você deve passar pelo médico para saber se você pode. Se você tiver beleza, ou mesmo sentindo efeitos assim articulares, efeitos que a gente pode trabalhar dentro da educação física e da hidroginástica, o médico vai liberar. E se a pessoa for indicada para a hidroginástica, Darlene, ela vai ter benefícios gerais, gerais, se essa é a sua próxima pergunta, né? Eu queria saber de casos específicos, né? Então, aí vou falar desses dois casais que os dois pegaram, o marido e a esposa pegaram o Covid. Os dois casais? Os dois casais. Um pega no outro, né? Então, assim, o marido foi para UTI, ficou internado. Não sei quantos dias, mais de mês. E a esposa, ela não pegou e não agravou os sintomas dela. Então, ela ficou mais em casa, dando suporte para o marido. No outro caso, o marido pegou e a esposa pegou depois. Então, ele sarou, depois ela pegou. A gente não Eu, sabe hein? por quê. Não sabemos por quê. Né? E teve uma Estranho. lá que me ligou, assim, muito constrangida, né? E falou que ela havia pegado, mas que ela já tinha passado a fase. Mas ela estava se sentindo muito fraca, muito precisada de exercício, tava. E o médico indicou que ela fosse procurar hidroginástica. Então, Ótimo. eu tenho os que relataram para mim e que estavam piores, digamos assim, foram esses 5, tá? Então, como que começou? Eles entraram, assim, com muito cansaço, começaram a fazer exercício, caminhavam um pouquinho e já paravam, né? Os exercícios, eu procurava fazer um exercícios mais intervalados no início, para que as pessoas não, né? Porque todas entraram no mesmo nível de condicionamento físico. A maioria estava Baixíssimo, né? próximo de zero. Aí foi fácil fazer a planilha de periodização, porque aí eu comecei com todos no mesmo nível, praticamente, Entendi. né? E fui evoluindo, evoluindo, a proporção que o tempo foi passando. E esses casais entraram nesse esquema. Então foi muito bom. E eles evoluíram e estão até hoje com a gente. E estão tendo, assim, só evolução. Resposta. Já melhoraram a fadiga, já melhoraram as dores musculares, articulares, já estão bem-humorados. Mesmo essa paradinha que deu só de um mês, eles voltaram e não foi tão ruim assim, já voltamos e todo mundo um pouquinho mais gordinho, ganhando 1 quilo assim, mas já voltaram, né, fazendo tudo assim com muita liberdade, sem medo nenhum, e foi muito legal, né, e eu estou assim, super feliz com o trabalho, e outros trazendo outros parentes, pessoas assim, que não estavam fazendo, que estavam há 1 ano e meio parada, voltaram também. Agora, eu posso atribuir isso também à liberdade, assim, talvez seja um lance mental, a gente não sabe até que ponto essas vacinas estão realmente protegendo, mas eles estão, a maioria, vacinados, né? Isso, assim, foi uma coisa que estimulou também a procura, o aumento da procura da hidroginástica. É. Vacinados ou não, estamos todos fazendo tudo para a gente
driblar essa fase. Parece que Belo Horizonte agora está tendo a redução, né, da doença. Eu não sei Sim. se você está a par disso, eu estou Fica acompanhando isso. pensando. E eu estou assim, super feliz e vendo que as pessoas estão assim, cada dia mais seguras, né, para procurar atividade física e tudo mais. Mas, você quer perguntar Mas alguma coisa? a grande questão realmente é assim, você falou disso. Você sabe que nas academias as pessoas estão tendo muita dificuldade de retornar, porque, diferentemente do seu público, né, que seu público, a maioria é idoso. Nas academias, a minoria é idoso. Tem muito idoso fazendo. Tanto que eu fiz até uma publicação hoje sobre isso, da relevância da musculação para o idoso, né? Mas que as pessoas imaginam que é só atividade da piscina e que a academia não e tudo mais, mas o idoso precisa também dessa interação, desse bate-papo, de estar junto, de conversar, de rir. Isso faz toda a diferença, sem sombra de dúvida, né? Eu acho que como você falou, a questão emocional, ela influencia demais, né? Estar junto. Eu acho que talvez um dos pontos que mais trouxe problemas para esses idosos foi a questão de estar isolado. Juntou o isolamento com o medo, com o pavor, eu diria, né? Então, sem sombra de dúvida, quando você tem essa liberdade, gente, é liberdade, né? O ser humano é um ser livre, né? Naturalmente nós somos livres. Então, quando realmente é cesseada a nossa liberdade, é claro que isso cai como uma pedra na nossa cabeça, isso é muito complicado. Agora, ontem, passou em segundo, você falou da questão da questão da lei, né? Aqui em Belo Horizonte, ontem passou em segundo turno, aliás, você não falou da lei, você falou que estava caindo os índices. Em Belo Horizonte passou em segundo turno a academia como atividade essencial, porque a gente sabe que realmente a pessoa que é fisicamente ativa, independente da faixa etária, tá, gente? A pessoa que é fisicamente ativa, ela tem muito mais dificuldade de ter risco aumentado em relação ao Covid. Não é só por questões físicas, questões emocionais também. Tem, aqui que a Adriana falou, importantes informações de atividade e vigor, exatamente. Dá um up, né, Adriana? Sem sombra de dúvida. E é muito importante, olha o caso dessas pessoas que você mencionou, Diana. As pessoas perderam muita massa muscular. E você falou de estudos, eu acho legal sempre trazer esses estudos científicos, porque a maioria das nossas autoridades, infelizmente, estão trabalhando à base de achismos, né? Porque, infelizmente, tem um viés político pesado aí na história. Então, por isso é muito importante a gente correr atrás da ciência, do entendimento, né? Até mesmo para ter essa tranquilidade como os seus clientes estão tendo. A pessoa que tem uma produção, que tem mais massa muscular, no momento da atividade física, ela tem uma produção maior de irisina. Eu já falei aqui algumas vezes, eu gosto de bater nessa tecla. Já é comprovado cientificamente que a irisina ela é antiviral, ela diminui a replicação viral. Olha que incrível. Então, se você tem mais massa muscular, você combate com mais facilidade não só o Covid, né? Obviamente. Isso para qualquer virose. Aí, em contrapartida, quando você tem mais gordura no seu corpo, você tem mais toxinas pró-inflamatórias aí no seu corpo, ou seja, processos inflamatórios que são mais fáceis de serem instalados, e aí o risco aumenta bastante. Então, a atividade física, não tenha dúvidas, né? Ela é crucial à vida em todos os sentidos, e agora mais do que nunca. Eu gosto muito de falar, Diana, que agora a gente é um período de, assim, na minha opinião, um período de maior valorização do profissional de educação física, né? Levando em conta que, de verdade, atividade física é vida. Todos da área de saúde, né, Darlene? Todos Não, estamos. estou falando especificamente agora do educador físico, porque é uma área que acaba sendo desvalorizada, porque, tipo assim, não é colocada como área de saúde, compreendeu? Sim, claro. Então, nós, profissionais de educação física, estamos aí aliados, né, ao grupo de profissionais da saúde, que estamos aí nos bastidores agora aguardando a reabilitação desses alunos, desses pacientes que saem dos hospitais, e a gente tem uma responsabilidade enorme com eles, inclusive educacional, porque as pessoas, eles não podem esquecer que nós somos professores e nós temos que orientar, ensinar, mostrar aonde que é vantajoso a prática de atividade física, né?
E por que que ela é importante na vida das pessoas? Porque o exercício físico é uma ferramenta não farmacológica contra o Covid-19, né? Que eu Isso. acho que aí que mora a importância da nossa área. Por quê? Porque as pessoas conseguem, com o exercício físico, eu trago aqui, né, a importância para a atividade aquática, né, que é uma atividade sem igual, né, e que ela substitui medicações, né? Se a gente pensar que nós temos o dobro de farmácias do que de academias, você pode pensar. Eu fiz um levantamento de marketing e no Brasil inteiro. Eu não E sabia nós não, temos Diana. o dobro de farmácias do que academias e clubes. Então, o que que a gente tem que fazer? Né? Eu falo para mim, mais para mim, apontando para mim, é gastar grande parte do nosso tempo, igual você faz aí no Instagram, educando as pessoas. Porque nós somos professores, né, de saúde, professores de saúde. E no caso da hidroginástica, eu dou a aula, mas eu também converso com os meus alunos. Eu aproveito o momento que a gente está ali fazendo a aula para mostrar a importância de tal exercício, né, vantagens, o que que aquilo está trazendo para as pessoas, como elas devem proceder, né? E Isso. por que não deve faltar a aula? Porque tem pessoas que matriculam, pagam, né, o mês todo e depois vão no médico. Está praticando exercício? Estou praticando exercício. Estou Mas, matriculada. mas ela faz 2 vezes por mês, né? Sendo que o Colégio Americano de Medicina Esportiva pede 5 vezes por semana, moderado, 3 vezes intensas. Então, assim, é preciso uma fidelidade ao exercício, não só o exercício, mas a saúde integral. A saúde sua, a sua saúde mental, a sua saúde física, é uma fidelidade a você mesmo, né? É o Por que, amor, né? por que, que as É o pessoas amor. que estão morrendo de Covid-19 são pessoas obesas e que têm síndromes metabólicas? Por quê? Por que essas pessoas chegaram a esse nível, né? Por quê? Porque são pessoas que se Não se descuidaram, separa. pessoas que não prestaram atenção no que comiam, no que faziam, né? Entraram no desregramento alimentar, desregramento de vida, né? Criando hábitos nocivos, comendo alimentos super contaminados, água contaminada, alimentos de baixíssima nutrição. Então, assim, que pessoas que acham que não é investimento procurar um nutricionista, que não é investimento procurar um professor que possa fazer esse treinamento com mais propriedade, né? Ah, não vou deixar que eu faça sozinho, né? Não Sim. dão valor à sua própria saúde, então preferem gastar R$ 1.000 de farmácia por mês do que pagar um professor R$ 500 numa academia, né? Mas Então, isso acontece porque as pessoas elas têm a percepção de que assim, a questão do prazer, a pessoa quer o prazer imediato. Então, dá trabalho. Frequentar uma academia, principalmente quando você não está acostumado, dá trabalho. Então, tem aquela história que eu bato muito na tecla, né? O cérebro nosso não quer que você tenha esse trabalho no primeiro momento. Então, é a história de afastar da dor. Então, a atividade física no primeiro momento tira da zona de conforto e a pessoa não quer. O cérebro, melhor dizendo, não quer. Você usou muito bem a frase agora, né? Tem que ter essa regularidade, essa constância, até mesmo para ter as novas conexões de neurônio e de verdade aquilo criar um hábito. Uma vez que criou o hábito, acabou. Só que a grande questão é que as pessoas querem um caminho mais fácil para resolver as questões dos problemas. Os fármacos, né, as medicações, elas teoricamente facilitam bastante. Você vê aí as pessoas correndo atrás de medicações loucas para poder emagrecer, bariátricas para emagrecer. Então, elas preferem, ao invés de fazer uma atividade física, como você muito bem disse, é um potente, é um baita remédio para diversas alterações. Então, por exemplo, a pessoa tem depressão, ao invés de fazer atividade física,
Gente, isso é com médico, tá? Com médico, mas a gente sabe que a atividade física, ela libera muitos neurotransmissores do prazer que praticamente substituem os fármacos. Obviamente, como eu disse, tem um comentário aqui, só para comecei com a natação, tinha pânico, sentia falta de ar, tudo melhorou. Orientação alimentar com atividade física mudaram a minha vida. Gratidão, Adriana. A Thalita falou, melhor atividade física do que antidepressivos. Exatamente, exatamente. Deixa eu só fazer, então, uma rápida pincelada nas propriedades que a água pode proporcionar, né? Então, se a gente falar, que normalmente as academias, as águas são todas mornas, 30 graus, 32 graus, né? Então, o que as pesquisas dizem que até a temperatura da água ela pode ser a seu favor ou contra você mesmo. Então, pesquisas que foram feitas com temperaturas de 32, de 20 e de 14 graus, com indivíduos entrando e passando 1 hora por dia ali, né? Fizeram uma semana, vou continuar falando. Fizeram uma semana. É a minha mãezinha me ligando, gente. Fizeram uma semana, né, entraram nessa piscina, pessoas jovens, entraram nessa piscina e ficavam lá 1 hora lá dentro, a 32 graus. Ficaram uma semana entrando. Depois entraram a 20 graus. E depois entraram em 14 graus. O que eles observaram? Observaram que em torno de 20 graus é que tem os maiores benefícios para a saúde, em torno de 20 graus. Eita! O que acontece? Hormônios como dopamina, por exemplo, eles chegam a 500% a mais na água fria do que na água morna. A dopamina... Por isso que tomo banho frio de manhã, gente. Uma coisa importantíssima, emagrece mais do que a água morna. Em torno de 20 graus, o aumento é em torno de 90% do nosso metabolismo basal praticado em água fria do que em água morna. A diurese, que é, né, você ir ao banheiro, né, que ajuda muito em todos os sentidos, né, a pessoa, no caso da hidroginástica, as pessoas procuram para drenagem linfática, para limpeza, para melhorar o retorno venoso, é em torno de, assim, tipo, é gritante em água gelada, sabe? Então, assim, o único benefício da água morna seria para pessoas com pressão arterial. Aí ela baixa por causa do relaxamento. A sua piscina? Então, a nossa piscina, além de ser ao ar livre, né, ela é uma piscina que ela vai de 26 a 30 graus, isso o ano inteiro. A média é 28 graus. Às vezes, hoje, por exemplo, estava 27 graus. Né, essas noites muito geladas. É aquecida. No outro clube não é aquecida, mas no Círculo Militar, por exemplo, ela é aquecida. Né? Então, outros benefícios da hidroginástica, né? Que eu posso te falar assim para esse grupo de síndrome metabólica, pós-Covid. O exercício na água, Darlene, ele tem... o que age no exercício aquático são as leis físicas da água, as propriedades da água. Né? E que isso aí vai fazer toda a diferença no exercício se correlacionar com o exercício fora da água. Então, a pressão hidrostática é um dos carros-chefes, assim, dos benefícios da hidroginástica, que faz aquela compressão do nosso corpo dentro da água, é a compressão. Essa compressão, ela facilita o retorno venoso do sangue, estimula o retorno do sangue dos membros inferiores, dos braços, direto para o coração, fazendo uma economia de 30%, mais ou menos. E por causa dessa economia do trabalho do coração, nosso corpo consegue fazer mais esforço na água do que se fizesse fora da água. Então, você faz mais esforço com menor esforço cardíaco. Né? E tem um gasto calórico mais interessante também? Exatamente. A água é 800 vezes mais densa do que o ar. Então, todo exercício na água
em torno de 2 a 2,5 vezes o gasto calórico do mesmo exercício da mesma intensidade, se tivesse do lado de fora. A água é 800 vezes mais densa do que o ar. densa. Mais densa do que o ar. E devido à viscosidade, né? A viscosidade da água, das moléculas da água. Então, quanto mais fria ela estiver, mais afastadas elas vão estar. Então, assim, quanto mais pesada a água vai estar, né? Então, isso facilita o trabalho muscular, a proteção, a falta do impacto, né? E também o bem-estar do exercício. Que você não sua demais, você economiza, né, esse desconforto de nervo ciático, de qualquer dores que você tenha. Na água é minimizado, é reabilitado, né? Então, assim, fora muitos outros benefícios para a glicemia, para colesterol, para baixar todos os níveis exagerados aí que a gente vê e que geralmente a pessoa toma remédio para baixar. Realmente. Né? Agora, Diana, sobre os benefícios da hidroginástica, do deep water e tudo mais, a gente vai precisar fazer uma outra live, né? Porque a gente já fechou 1 hora. O tempo está acabando. Mas, assim, a gente sabe dos benefícios, a gente sabe o mais legal, realmente, as informações todas que você trouxe, né, da segurança. É seguro fazer atividade física e mais seguro ainda fazer atividade física na água, por conta de todo o cuidado e também por conta das características. Sol, piscina não, sol, cloro, né? Seu cachorrinho vai cair, né? É a MEC? Inclusive, falar... A Deise está latindo aqui. A Deise. Meu Deus também. Nossa, essa paixão pelos cachorros. Ele fica assim na porta. Agora arrumei um gato, Darlene. Arrumei um gato. Ai, um gato animal. Um gato animal. Tem 2 gatos e 2 cachorros. Nossa Senhora, nós estamos bem. Diana, eu quero te agradecer imensamente. Eu queria falar sobre a pesquisa do cloro, mas aí já está na hora de terminar, né? Mas importante, ó, o que fica? Cloro mata a Covid. Fechou? Mais de 1000 vezes em 30 segundos. Não Caraca, precisa de sério? Só de afundar na água, pôr a mão na água, já está fazendo. Eu tenho uma proposta, então. Vamos tomar banho de piscina. Vamos tomar banho de água com cloro. Todo dia. Entrar na academia. Uma água bem balanceada, né? 1000 vezes em 30 segundos. Uau! Tem que ter 1,5 miligramas em 1 litro por litro, essa proporção. E pH 7 a 7,2, ou seja, pHs mais baixos protegem mais contra o Covid. Então, os materiais da hidroginástica devem ser mergulhados na água antes da aula. Isso é uma dica para as academias. Todos, olha! Tá? Vai usar halteres, joga lá, deixa lá 1 minuto, 2 minutos lá, revira, bagunça bem eles dentro da água e depois retira. Então, super protegido, tá, gente? E entrou na piscina, basta entrar, não precisa pôr gel, não precisa ficar botando esse exagero, né? Porque o próprio cloro na piscina, ele protege mais que o álcool, né, Darlene? Eu queria agradecer a oportunidade de falar sobre a hidroginástica, que é uma atividade maravilhosa. Desejo a você um excelente trabalho que você vem desenvolvendo aí, né, no Instagram, ajudando, ensinando seus clientes e também as outras pessoas que te procuram, viu? Que você possam fazer mais Darlenes por aí, nas suas escolas, nas universidades. Uma pessoa tão comprometida com a educação física. Parabéns, viu? Obrigada. A Diana é uma querida, a gente se conhece desde sempre, né, Diana? Desde a faculdade. Finge que não falei isso, esquece. Eu tenho, a Diana, demais, assim, mais do que especialista nessa área de atividades aquáticas. Então, a galera aí que está me vendo, que me segue, passem a seguir a Diana, ela sempre traz informações interessantes lá sobre as atividades aquáticas, né, Diana? E os coleguinhas da Diana que entraram aqui, me sigam, sempre falam muito sobre bem-estar, emagrecimento, qualidade de vida.
né? E agora estamos pegando pesado contra o Covid, porque afinal de contas nós também fazemos parte da solução, né? Mais uma vez, gratidão, gratidão Amém. a todos que passaram aqui, quem vai ver agora, quem vai ver depois. E um último recadinho. Gente, eu bato muito na tecla, sabe? Tem muitas pessoas que precisam ver essas informações, porque estão com medo, estão com informações falsas, ainda mais no mundo de hoje. Então, por amor, compartilhe. Se você conhece alguém que precisa conhecer, que precisa saber dessas informações, compartilhe. Até a próxima, Danila. Até a próxima, galera. Gratidão Tchau, mais uma vez. gente. Obrigada. Um beijo. Obrigada, amada. Beijo, Até a galera. próxima, se Deus quiser. Um Tchau. beijo. Tchau, obrigada. Beijo.